E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aqui no canal, dá essa moral, se inscreve aí no canal Vasco em Família. Deixa aquele like, se gostou do vídeo, deixa aquele like, o like é importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E se quiser dar aquela moral também, se torne membro aí, vai ajudar muito a gente a desenvolver esse canal, a crescer o canal. Tamo junto sempre, saudações vascaína. Família vascaína, vamos repercutir aí a primeira notícia aqui do nosso Vascão, dando a sua opinião. Espero que você deixem a de vocês aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia aí de vascaíno pra vascaíno. A primeira notícia aqui tá na Net Vasco, família vascaína. Fora dos planos do Vasco, Henrique teria sido sondado pela Chapecoense. Essa notícia aí foi apurada pelos torcedores.com. É um site, né, família vascaína? E a nossa opinião, família vascaína, o contrato do Henrique se encerra aí dia 2 de agosto. É um jogador que realmente, eu acho que ele é um jogador que representa esse cenário que o Vasco vive, né, nos últimos anos, de muita limitação. O Henrique, na minha visão, é muito limitado. Não é um jogador para vestir a camisa do Vasco, sempre defendi isso. Eu acho ele muito limitado, tem deficiências defensivas, não bate bem na bola, não chega bem na frente, poucas assistências, poucos gols. Então acho que sim, o Henrique, ele demonstra aí o que o Vasco vem sendo nos últimos anos. E essa sondagem da Chapecoense aí, tomara que o Henrique vá com Deus, encontre seu caminho, que não seja no Vasco. Eu torço muito para esses jogadores criados na base do Vasco, que eles consigam aí desenvolver a carreira deles. O Henrique ainda é um jogador jovem e espero que ele consiga aí conquistar muita coisa ainda na sua carreira profissional. Mais longe do Vasco, o Henrique, para mim, é aquele jogador que representa, mais uma vez, o que o Vasco vive nos últimos anos. Muita limitação, o Henrique. 8 anos de Henrique, que o Henrique vá com Deus. Família vascaína, a próxima notícia aqui que eu quero repercutir com vocês é a seguinte: tá na Super Vasco, preparador físico explica os critérios utilizados para poupar jogadores. Numa entrevista à Rádio Tupi, o preparador físico Thiago, meu xará, o sobrenome é bem difícil, Melcert, né? Ele explicou ali explicou os critérios utilizados. Segundo as palavras deles é o seguinte: quando a gente cita poupar o atleta, a gente enxerga de duas formas. Aquele atleta que está sobrecarregado, muito fatigado e prestes a se lesionar, mas também aquele que ainda não desenvolveu sua base física para o ano, afirmou Thiago. Então, família vascaína, quando a gente defende aí essa situação ou houve essas discussões de reforço ou refúgio, vai muito de encontro a isso. Porque hoje o Vasco, principalmente os jogadores que eu vou citar, Marquinhos Gabriel, Hernando e Rômulo, são jogadores que, na minha visão, vêm até para ser titulares, mas que vêm de carreiras aí bem complicadas, principalmente na parte física. Ou seja, esse jogo contra o Madureira mostrou uma fragilidade muito grande do elenco do Vasco, certo? Eu acho que o elenco do Vasco é bem limitado em termos de substituição de jogadores e a gente pode sofrer muito na Série B com essa situação, porque o preparador físico do Vasco fala sobre isso. Eu acho complicado. O Vasco só está jogando uma competição nesse momento, que é a Taça Rio. E mesmo assim os jogadores ainda estão precisando aperfeiçoar a parte física. Então muitos jogadores que o Vasco trouxe com uma certa qualidade, até melhor do que o elenco do ano passado, a gente sempre bate nisso, mas jogadores com muitos problemas físicos, né? Marquinhos Gabriel, Hernando, o Rômulo, Léo Jabá vem se recuperando de uma grave contusão. Então a gente vê essa situação bem difícil do Vasco e fala, o Vasco precisa ir no mercado sim, precisa qualificar o seu elenco mais rápido possível, família vascaína. Família vascaína, para estar finalizando o vídeo aqui, o último assunto agora é toda essa situação aí que está sendo criada, né, com o Vasco Pix, muitos torcedores aderindo à ideia, comprando essa ideia do Vasco.
em ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas eu queria mostrar para vocês aqui que o Vasco da Gama é um clube muito grande e é muito difícil que se resolva os problemas do Vasco com doações de torcedores. Realmente é muito complicado, a gente entende isso. O problema financeiro do Vasco é muito grande. Muito grande. E o que eu quero falar com vocês aqui é passar esse vídeo. Eu quero bater na tecla, família vascaína, que o Vasco é uma empresa. O Vasco precisa ter uma imagem perante ao mercado que passe credibilidade para possíveis investidores virem ajudarem o Vasco da Gama. Então, torcedor vascaíno, você pode ajudar, mas de alguma maneira, talvez você também possa estar atrapalhando, financiando esse tipo de comportamento que mancha a imagem do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. É difícil? É, mas é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, antes de eu comentar sobre isso, assista esse vídeo que mancha a história do Clube de Vasco da Gama. Presidente do Vasco, para uma reunião na tentativa de conciliar o processo eleitoral. Na primeira reunião, o candidato Júlio Brandt já veio para a reunião com uma medida ajuizada e de forma dissimulada participou da reunião sem dizer que essa reunião estava em curso. Tentou postergar a decisão esperando que a justiça determinasse o resultado. Hoje nós tivemos uma nova reunião e mais uma vez ele comparece à reunião de maneira dissimulada. O que aconteceu na reunião foi a apresentação de duas empresas, porque a terceira não tinha condições de botar de pé a eleição até a data prevista, e as duas apresentaram suas propostas. Ficou claro nessa reunião que teve a participação de vários consultores de TI dos candidatos, que nenhuma empresa tem condições de dar garantia absoluta de segurança com um período tão curto. Nem as que nós apresentamos e nem a Eleja Online. Termina a reunião e tudo que foi dito começa a ser trabalhado pelo senhor Júlio Brandt para que mais uma vez ele manobre a eleição do dia 14, colocando uma empresa que tem reais conflitos de interesse com o clube, que é a Eleja Online. Nós estamos aguardando o que o presidente Mussa vai decidir, mas durante a reunião houve um consenso de que a melhor empresa era a Tafner, que fez a eleição do Jockey. Então, mais uma vez, o candidato Júlio Brandt age de forma dissimulada, tentando enganar o sócio. E isso não é uma posição só minha. Os outros candidatos presenciaram a mesma coisa que eu. Forte abraço e fiquem atentos. Então, família vascaína, até me embolei ali no final do vídeo, da outra parte do vídeo, né? Mas é o seguinte, família, a gente vê aí essa situação, eu fiz questão de pegar esse vídeo que é bem antigo, né? Ainda do processo eleitoral, você vê o Alexandre Campelo aí indo contra a Eleja Online, criticando o Júlio Brandt, né? E aí você vê lá naquela cerimônia do Jorge Salgado, Júlio Brandt elogiando o Campelo, né? Então você vê aí que toda essa situação, como mancha a história do clube, como impede que as pessoas vejam o Vasco como um possível parceiro para sim agregar a marca e ajudar o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama também ajudar esse possível parceiro, porque aí a gente vê essas situações aqui, família vascaína, né, que além do contrato da capa, essa notícia está na NET Vasco, analisa outros acordos assinados na final da gestão do Alexandre Campelo, né? A gente tomou conhecimento aí que a capa, o Vasco assinou no finalzinho, na última semana aí, eu acho, da gestão do Alexandre Campelo, assinando o contrato com a capa, tirando a cláusula que permitia aí o Vasco se recebesse propostas de outras marcas de material esportivo, o Vasco poderia romper com a capa, o Alexandre Campelo tirou isso. E tem aqui também o restaurante do Calabouço, está aqui também. É o seguinte, ó, além do novo contrato com a capa, o Vasco analisa outros acordos assinados pela gestão anterior. Um deles foi firmado com o restaurante da sede do Calabouço, que fica no centro do Rio. Alexandre Campelo teria renovado o vínculo, cobrando um valor menor de aluguel. Então, família vascaína, tá aqui também, caso esteja comprovado que exista irregularidades que lesaram um clube, o ex-presidente pode sofrer sanções administrativas e judiciais. O que eu quero com isso, quero dizer para você, que esse tipo de situação atrapalha a credibilidade do clube.
e aí eles ficam apelando pro seu amor, Vasco Pix, Vasco Pix, e realmente o Vasco não vai sair dessa situação com esse tipo de comportamento. O que o vascaíno ele tem que lutar para interromper essa cultura organizacional do Vasco que fica manchando a história do clube. Ninguém vê um Vasco como um parceiro hoje em dia. Olha o tamanho da torcida que o Vasco tem e ninguém enxerga o Vasco como um parceiro, justamente por essas atitudes dessas pessoas. Então, hoje, olha só também, um grande veículo de comunicação solta uma matéria como isso, a gente sabe que é complicado, mas muita gente vê essa situação. Tá aqui um blog do Rodrigo Campelo, no Globoesporte.com. Ações trabalhistas desconhecidas pela direção do clube acrescentam 119 milhões de dívidas ao Vasco. Olha só, são notícias como essa que atrapalham muito o andamento do clube. A gente quer ter um time forte, a gente quer ter um time competitivo e a gente sabe que precisa-se de dinheiro. A gente vê nossos rivais como montam seus elencos aí. E o Vasco não tem dinheiro e não tem ninguém que quer investir no Vasco. E esse tipo de notícia atrapalha todo mundo. Atrapalha nós, torcedores, atrapalha o clube. E quem toma esse tipo de decisão? Quem é? Então tá aqui, família vascaína, que na gestão do Alexandre Campelo foi surpreendido pelo acréscimo de 83 milhões de dívidas, até então desconhecidas, e está aqui que no começo da direção encabeçada pelo Jorge Salgado, contratou uma auditoria para chegar a essa situação. A investigação encontrou 36 milhões em dívidas. Então aí 119, que é o título da matéria, 119 milhões de dívidas do Vasco. E aí o torcedor aí, que às vezes às vezes não, né? Torcedor que trabalha, que se dedica, acorda cedo, e aí dedica ali o seu dinheiro, né, que poderia ser para o seu lazer, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, mas você vê todo esse comportamento desses agentes políticos que mancham a história do clube e que impedem que parceiros, que investidores queiram agregar a marca Vasco, ajudando o Vasco em resolver esse tipo de situação. Então, família vascaína, há de se pensar, a gente ajuda o clube, né? Ou a gente está atrapalhando? A gente está ajudando esse tipo de pessoa a permanecer no clube. É o que a gente tem que lutar, é isso. A gente tem que lutar por pessoas que não tomam esse tipo de atitude no Clube de Regatas Vasco da Gama. Estão atrapalhando. E aí, doações como o Vasco Pix não vão adiantar coisíssima nenhuma. Infelizmente, essa é a dura realidade do nosso Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.